Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Algoritmos. Nessa aula vamos ver mais uma forma de utilizar a condicional, que é a condicional aninhada. Então, quando é que vamos utilizar a condicional aninhada? Quando você tem mais de duas opções. Então, na aula anterior a gente viu a condicional composta, onde você tinha que tomar uma decisão baseada no sim ou no não. Então você ia testar uma condição em particular. Se ela fosse verdadeira, você ia fazer algo. Se ela fosse falsa, você iria fazer algo diferente. E quando a gente tem mais de uma dessas condições. Então, por exemplo, se você está construindo um sistema e você vai fazer um menu de opções, você vai ter ali várias opções para o usuário. O usuário pode clicar na página home, se for um sistema web, pode clicar no seu perfil, pode clicar no link para ver uma lista de itens e assim sucessivamente. Então a gente vai ter um conjunto aí maior de opções. Quando você tem mais de duas opções, a gente pode utilizar a condicional aninhada para, no caso, entrar em apenas uma dessas possibilidades de cada vez. Para exemplificar esse conceito, vamos utilizar o seguinte problema. Vamos escrever um programa que vai receber a média de um aluno e vai imprimir parabéns aprovado se essa média for maior ou for igual a 7. Se essa média for menor que 5, então vai ser impresso que o aluno ele foi reprovado. E se a média estiver entre 5 e 7, ou seja, for maior ou igual a 5 e menor que 7, o programa vai imprimir que esse aluno está em exame final. Então aqui a gente tem mais de duas possibilidades. Ele pode ser aprovado, média maior ou igual a 7, ele pode ser reprovado, média menor que 5, ele pode ficar em exame final, média maior que 5 e menor que 7. Como a gente tem mais de duas possibilidades, então a gente pode utilizar aqui a condição aninhada, porque a gente tem mais de duas possibilidades e também a gente vai entrar em uma única possibilidade por vez. Não dá para o usuário ele ser aprovado e ser reprovado ao mesmo tempo. Não dá também para ele ser reprovado e ficar em exame final ao mesmo tempo. Então ele só pode entrar em uma das condições por vez. Aqui temos dois exemplos. No primeiro, o usuário informou, nota 9,4 de média. Então essa nota caiu na condição dele ser maior ou igual a 7. Então foi impresso parabéns aprovado. Aqui a gente tem outro exemplo. Nesse caso aqui o aluno ele tirou como média 6,4. Então 6,4 está entre 5 e 7. Por isso foi impresso aqui em exame final. Se por acaso o usuário tivesse informado um valor menor do que 5, exemplo 4, seria impresso que ele foi reprovado. Estamos aqui no nosso ambiente, vamos começar a escrever o nosso programa. Então a gente vai começar com algoritmo, vamos dar um nome para esse algoritmo, vamos chamar de média. Vamos chamar de escola. Beleza, aqui embaixo vamos colocar fim algoritmo. Colocar agora as nossas seções. Aqui as seções para variáveis e a seção para o início do nosso algoritmo. E vamos passo a passo, A gente precisa analisar as entradas, processamento e saída. Que entrada o usuário ele precisa fornecer para o nosso programa. No caso, o usuário ele precisa fornecer apenas uma informação, a média. Então, a gente vai criar aqui, média, 2 pontos. Como é quebrado, a gente vai declarar essa média como real. Beleza, aqui a gente vai pedir ao usuário para informar a média. Então vamos fazer escreval, pedir para o usuário, escreva, não informe a média. Beleza, aqui embaixo a gente vai ler essa média em particular. Agora vamos analisar os vários casos. Então o usuário pode ser aprovado, reprovado ou está em exame final. Então vamos ver primeiro o caso dele estar aprovado. Então se média maior ou igual a 7,0, então fim-se nesse caso. Então nesse caso aqui que a média é maior ou igual a 7,
Então a gente sabe que esse aluno ele foi, no caso, aprovado. Então vamos imprimir parabéns, aprovado. Ok, tem mais casos para a gente analisar? Tem sim. Então se ele não foi aprovado, a gente vai analisar os demais casos. Então a gente vai colocar aqui um se não para analisar os demais casos. Então se ele não foi aprovado, a gente ainda tem dois casos. O primeiro ele poderia ser reprovado e o segundo ele poderia estar em exame final. Então, de antemão a gente não sabe. Para colher essa informação, a gente tem que fazer a pergunta ao computador. No caso, vamos perguntar se ele foi, no caso, reprovado. Então, para ser reprovado, tinha que acontecer o quê? Então, se média for menor que 5, então a gente sabe de antemão, ó, que no caso, se média for menor que 5, sabemos de antemão que o usuário ele foi o quê? Foi reprovado. Beleza. E aqui, ó, se ele não foi, se a média dele não é maior que 7, ou seja, ele não foi aprovado. E se a média dele não for menor que 5, ou seja, ele não foi reprovado. Então, o que é que vai acontecer? Então, a gente vai colocar se não aqui e vai imprimir, escrever no caso o que vai acontecer no caso dele não ser aprovado e não ser reprovado. Então, se ele não foi aprovado nem reprovado, então é porque esse aluno ele ficou em recuperação, em exame final. Beleza, o que aconteceu aqui? A gente fez o quê? Declarou uma variável, leu a média do aluno e realizou as diferentes condições. Então, a primeira condição a gente analisou se a média desse aluno é maior ou igual a 7. Se sim, a gente imprimiu parabéns aprovado. Se não, então uma série de coisas pode acontecer. Então aqui está as instruções, aqui entre o se não, ó, e o fim se. Desse primeiro caso, desse primeiro se aqui, com essa condição, média maior ou igual a 7. Então se isso for verdadeiro, ele faz isso. Se não, ele vai fazer, ó, toda essa análise. Então, se a nota não for maior ou igual a 7, ele vai analisar essa nota desse usuário. É menor que 5. Se sim, ele vai imprimir, ó, reprovado. Se não, ele vai imprimir em exame final. Percebe que a gente colocou uma condição. Essa condição aqui, ó, do média menor ou igual a 5, dentro de outra condição. Dentro do se não, ó, dessa condição aqui, média maior ou igual a 7. Então, a gente criou meio que um ninho. Por isso que é chamado aqui de condições aneadas. Quando é que você utiliza a condição aneada? Quando você tem, no caso, 3 ou mais condições para analisar e você vai entrar em apenas uma dessas condições. No caso aqui, não tem como a gente entrar em mais de uma, porque o aluno ou ele é aprovado, ou ele é reprovado, ou ele fica em exame final. Não tem como ele ser, por exemplo, aprovado e ficar em exame final ao mesmo tempo. Então vamos executar para ver como nosso programa está se comportando. Formar aqui a média, eu vou informar 8. Formar 9.4, que era a nota que estava no ambiente. Vamos executar aqui passo a passo. Então, informe a média 9.4. Beleza, vamos analisar. A média tem que valor? Tem valor 9.4. Esse 9.4 ela é maior ou igual a 7? Sim. Então vai ser impresso o quê? Ó? Parabéns, aprovado. Então, como já caiu dentro de uma condição, ele não executa o resto das condições aqui do se, e o nosso programa ele é finalizado. Imprimindo na tela, parabéns, aprovado. Vamos colocar agora outra nota. Vamos colocar a nota agora, caso formar a nota agora 4. Beleza, então a nota do usuário foi 4. Então a gente está analisando 4 maior ou igual a 7. Não, então ele vai executar, ó, todas essas instruções aqui do se não.
Beleza. Então, dentro do se não, ele tem outro se, que está analisando o quê? Se média é menor que 5. Então, 4 é menor que 5, sim. Então, a gente vai fazer o quê? Vai imprimir, ó, reprovado. Beleza, como já caiu dentro de um desses critérios, nosso programa finaliza o se e o nosso programa é finalizado imprimindo na tela apenas reprovado. Beleza, executando mais uma vez. Vou colocar aqui a nota agora 6.4. Então a gente está analisando. 6.4 é maior ou igual a 7? Não. Ele vai executar as instruções do se. Então dentro desse, as instruções do se não, perdão. Beleza, dentro desse se não tem várias instruções. No caso aqui, ele vai analisar a instrução se essa média ela é menor que 5. Então 6.4 é menor que 5. Não, então ele vai executar a instrução do se não, desse último se não aqui, porque ele nem entrou na primeira condição, nem entrou na segunda condição. Então, se ele não foi aprovado nem reprovado, ele só pode ter ficado em exame final, que foi impresso em exame final e o programa foi finalizado. Beleza, pessoal? Essa foi mais uma aula de algoritmos. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Obrigado.